eu entendo que quanto mais eu medito sobre a minha relação com as minhas filhas, mais eu consigo entender sobre o amor de Deus para mim. Porque nós oramos Deus Pai, nós falamos com Deus como nosso Pai, mas muitas vezes nós não exercemos a posição de filhos e de filhas. Porque para ser filho a gente precisa confiar e depender, não é verdade? Aqui mesmo as mães que têm filhos menores, como as mães que têm filhos já casados ou que já têm netos, vai se lembrar de quando os filhos eram bebês, ou crianças até os seus 5, 6, 7 anos de idade. A criança ela não se preocupa se vai ter comida na mesa no dia seguinte ou não, ela não se preocupa com a próxima refeição, ela não se preocupa se a conta vai estar paga ou não, ela simplesmente confia, ela simplesmente vive. Se você pegar um pai dentro de uma piscina e uma criança na beira da piscina e ele fala pula, essa criança vai pular. Ela não vai pensar que ela vai se afogar, ela não vai pensar que o pai não vai conseguir segurar, simplesmente porque ela confia, é algo inconsciente, não é nem algo que ela pense, eu vou pular porque é o meu pai, eu confio nele. Não, ela se lança, ela se joga, porque existe um amor, existe uma relação de afeto, existe uma relação de confiança que foi construída. Então, o primeiro ponto para que nós possamos nos tornar mães, segundo o coração do Senhor Jesus, é que nós primeiro possamos aprender a ser filhas. E nessa relação do que nós fazemos para os nossos filhos, nós precisamos passar a enxergar Deus além disso. E Mateus vai dizer que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então, quando a gente entende essa relação, a gente passa a se relacionar melhor também com os nossos filhos, não agindo de uma forma muito imperativa, nem muito folgada, tranquila, sempre encontrando o equilíbrio de como caminhar nesse processo, nessa jornada tão árdua, mas tão preciosa, tão importante que Deus confiou a nós. Olha só, Deus dividiu com você a missão dele. Deus é o único que é Pai, Deus é o único que é um Deus relacional. Ele criou a humanidade, Ele criou o homem para relacionamento. Se não fosse para relacionamento, Ele não tinha nos feito seres pensantes, que conversa, que fala, que sente. Os animais não sentem, eles não pensam, eles não falam. O ser humano tem essa capacidade, e essa capacidade foi dada a nós por Ele, onde Ele compartilhou da imagem e semelhança dele, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Antes de Deus criar a igreja, a instituição igreja, Ele criou o quê? Uma família. Então Deus, Ele é um Deus que se preocupa com a família. E nós temos visto isso também na nossa sociedade, o quanto tem sido atacada pelo inimigo das nossas almas, quanto tem sido atacada em relação à figura paterna dentro do lar, o homem perdendo ali o seu... talvez o seu respeito, talvez a sua posição ali, que é tão importante para dar identidade ao filho. A mãe muitas vezes ocupada com muitas tarefas e deixando de nutrir os filhos, que é a parte emocional. Então o pai ele é responsável por dar identidade vai dar direção, vai dar sentido, vai dar propósito, vai dar um chamado para esta criança, para este adolescente, para este adulto. A mãe ela é responsável pelo alimento. A mãe, desde que o bebê nasce, ela é responsável por alimentar o bebê com o seu seio. Ou seja, a mãe é aquela que alimenta tanto fisicamente como emocionalmente. É através dessa relação de afeto que é criado vínculos, laços emocionais, e que essa criança, futuro adolescente e adulto, vai se tornar uma pessoa mais segura, mais bem resolvida. Se de repente houveram essas faltas, isso vai ocasionar muito, vai afetar muito a vida dela futura em relação às decisões que ela tiver que tomar, em relação aos relacionamentos que ela tiver que ter ali durante a vida dela. Então nós temos que entender o nosso papel. A partir do momento que nós entendemos qual é o nosso lugar, mamães, nosso lugar não é o lugar do papai, nosso lugar é o lugar da mamãe. Porque nós vemos hoje na nossa sociedade a mamãe tomando o lugar do papai. Eu era uma pessoa assim, sempre agitada, sempre prática. Marta, vamos lá, vamos resolver rapidinho. Não, vamos aqui, faz ali, pá. E muitas vezes eu passei por cima do meu marido. Inúmeras vezes eu não perguntava ao meu marido se estava bom para ele, ou se ele aprovava, ou se tudo bem. Tipo, já foi, já resolvi, pronto. Então a gente tem que entender que cada um deve ocupar
ocupar o seu papel para que a família seja uma família funcional. O que é uma família funcional? Uma família que funciona, cada um ocupando o seu papel com excelência. O pai ocupando o seu papel de provedor, de dar identidade, de decidir as coisas em relação à casa. A mãe, não ser aquela mulher, gente, submissa. Hoje há, infelizmente, um estigma em relação à palavra submissão. A palavra submissão significa debaixo da mesma missão. Se o seu marido tem a missão, por exemplo, de vocês guardarem o dinheiro para construir uma casa, para realizar um sonho, para viajar ou para pagar uma faculdade de um filho, a mulher tem que caminhar debaixo da mesma missão, em pensamento, em comportamento. Ó, então vamos guardar dinheiro, então não vamos exagerar aqui, então vamos caminhar juntos na mesma missão. Se o pai fala não para o filho e a mãe vai e fala assim, ela saiu daquela missão. Então ser submissa não é vai limpar, você é uma escrava. Não, gente, não é isso. Então a gente muitas vezes tem esse medo dessa palavra e simplesmente significa que nós devemos respeitar aquele que está ao nosso lado, que é o nosso cônjuge, tão importante para nós também, somando para que possamos criar os filhos. Amém? Então eu quero ler Salmo 127, versículo 3. A versão que eu vou ler é a NVI. Se vocês quiserem, não precisam abrir, eu vou falar rapidamente para a gente ganhar do tempo. Então diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Quando a gente para pensar nisso, o que Deus confiou às tuas mãos? Uma herança. Então imagina que você recebeu algo pelo qual você não trabalhou. Uma herança normalmente é recebida por algo que o teu pai trabalhou, pelo que o teu avô, bisavô, tataravô, dependendo da estrutura familiar, é dele, ou seja, é o filho dele que ele está confiando ao seu ventre, que ele confiou ao seu ventre, seja há 5 anos, há 10, há 20, há 30, há 50 anos, vocês que são mamães que têm filhos mais velhos, por exemplo. Então, o que a gente faz com alguma coisa que é de outra pessoa? Eu, pelo menos, me lembro de muitas vezes ouvir algumas pessoas que de alguma forma me criaram ou me ensinaram alguns princípios falar: se você pega alguma coisa de alguém, você tem que cuidar 2 vezes mais. E você tem que ter cuidado, não vai quebrar, não vai sujar, não é assim que a gente faz, né? Então, quando você recebe essa herança, essa recompensa que vem de Deus, o que você faz com isso? E a gente não se dá conta do grande poder que é cada filho nas nossas mãos. E Deus falou no meu coração claramente com uma parábola em que eu sei que ela não está dentro desse contexto que eu vou trazer aqui, mas a gente consegue fazer uma aplicação também para aquilo que Deus tem trazido ao meu coração para ministrar para vocês nesta tarde, que é a parábola dos talentos, que está em Mateus capítulo 25. Eu vou ler alguns versículos aqui, eu vou falando quais são eles. Também vou ler na Nova Versão Internacional. Versículo 14 vai dizer: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Versículo 15: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vamos para o versículo 28 agora, que diz: tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, a quem lhe terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E eu quero fazer uma pergunta a você. Imagina que Deus, o seu Senhor, confiou a você aí 1 talento, 2 talentos, 3, não sei quantos filhos você tem. E aí, depois, no final da sua vida, quando você chegar diante do Senhor, e Ele vai dizer assim: e aí, abre suas mãos, me mostra o que você tem nas suas mãos. O que você fez com os talentos que eu te dei? E aí você pensar: o que o teu filho é hoje? O quanto você contribuiu para que o seu filho e a sua filha cumprisse o propósito para o qual Deus o designou? O quanto você contribuiu ou o quanto você prejudicou? E é importante a gente
trazer nessa questão, porque a gente para pensar o quanto é importante realmente nós trabalharmos a favor de fazer crescer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, nós não temos que pegar o nosso filho e sufocar muitas vezes, e cavar um buraco e colocar numa redoma, ter medo de tudo, medo disso, medo daquilo, a violência e tal, que você muitas vezes vai criar uma pessoa insegura, uma pessoa que não vai conquistar, que não vai crescer, que não vai alcançar aquilo que Deus tem para a vida dela. Também você não pode deixar essa criança largada, ou esse filho abandonado, ou falando palavras que possam marcar negativamente ele, e também as marcas que você vai deixar e contribuiu negativamente, na verdade, em relação àquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, se Deus chegasse diante de você e perguntasse o que você fez com a herança que Ele te deu, o que você responderia? Eu já trouxe essa questão da herança em relação aos filhos, mas pode ser que você não se desse conta dessa palavra e você chegasse lá no céu e falasse: herança? Não, Deus, não consegui comprar uma casa própria, não consegui ter um carro bom, nem um barco, nada. Não tive herança. E Deus falar: eu te dei uma herança. Eu confiei talentos nas suas mãos. Às vezes você pensa: eu não tenho nenhum dom. Só o fato de você ser mãe, de você ser pai, isso já é um dom. É o dom da maternidade. É o dom de influenciar. Se hoje nós temos políticos, se nós temos pessoas importantes na nação, se nós temos médicos, se nós temos pessoas tão estudadas, é porque houveram inventores. Se nós temos lâmpada, luz. Aliás, cabe aqui a história de Thomas Edison, que é o criador da lâmpada. Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante. Escrito que és muito especial, Thomas. Na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer. Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora. A importância de como uma mãe vai influenciar a vida do seu filho. Se talvez a mãe tivesse aceitado aquele estigma, aquilo que a escola falou, aquilo que a diretoria falou, o filho dela não seria o que ele é. Me lembro também aqui de uma história contada por um preletor. E aí a diretoria da escola chamou a mãe e falou assim: olha, nós não podemos mais aceitar a sua filha aqui porque ela está atrapalhando o rendimento da aula porque ela é autista. Ela é autista, ela não para quieta. Você tem que levar ela no médico, procura um especialista e tal. E essa mãe juntou dinheiro da onde não tinha, fez
Levou a criança e quando o médico fez todos os exames, os testes, ele falou assim: mãe, a sua filha, ela não tem autismo. A sua filha é uma bailarina nata. Ela é uma bailarina, ela não para quieta porque isso é o dom, é o talento dela. Matricula essa menina numa escola de dança. Hoje, essa menina é uma das meninas que mais viajam o mundo, nas maiores escolas de dança, Bolshoi, e a história de vida dela foi caracterizada como um autismo. E ela não era, simplesmente era um dom. Então, olha a importância das nossas palavras na vida dos nossos filhos. Então, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos na vida dos nossos filhos hoje, para gerar um impacto na nossa geração. Na geração seguinte, porque se nós queremos mudar o Brasil, se nós queremos mudar essa nação, nós precisamos começar a partir de nós, a partir das pessoas que nós podemos alcançar. Se nós queremos uma geração de homens mais gentis, homens que respeitem mais as mulheres, as mães é que são responsáveis por imprimir esses valores e princípios na casa, no filho. Se nós queremos filhas mais fortes, mulheres formadas, que tenham os seus recursos financeiros, mas não para dizer, eu não vou depender de homem nenhum, porque homem não presta, presta atenção, minha filha. Não é o que você fala, é a forma como que você fala. Então você pode conduzir a sua filha a se tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem faculdade, é importante, é necessário isso, mas não trazendo para o lado da autossuficiência, da soberba, da prepotência, da arrogância, sempre ensinando os valores, ensinando essas meninas que mesmo que elas tenham faculdade, que elas sejam bem-sucedidas, que elas ganhem até mais que o marido delas, que elas têm que honrar o marido, que elas têm que honrar os princípios que estão na palavra de Deus, que não são mudados. É imutável a palavra de Deus, os princípios são imutáveis. Provérbios 22:6 vai dizer: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. No caminho. Gente, eu criei 3 filhos. Nós, eu e meu marido, criamos 3 filhas. Nós temos biologicamente 2 filhas, a Amanda, que vai completar 18 anos no mês que vem, e a Lavínia, que vai completar... Sim, gente, eu fui mãe assim, tipo ontem, ó, uma menina de 18 anos, eu quase que pareço ela. E a Lavínia, de 12 anos. Só que antes das nossas filhas biológicas chegarem, a minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos de idade, e ela tinha uma outra filha de um outro relacionamento, que não é o mesmo pai que o meu, que tinha 2 anos, a minha irmãzinha. Então, quando a minha mãe morreu, a responsabilidade da minha irmã ficou para mim. Esse era o desejo da minha mãe, que eu cuidasse da minha irmã. E quando meu marido me conheceu, ele não imaginava, né, gente, o pacote assim que ele ia receber junto com este presente. E o pacote da minha irmã foi um pacotinho bem difícil de lidar. Um pacotinho assim bem desafiador, vamos dizer assim. Então nós criamos, assim, eu criei ela praticamente desde que ela nasceu, porque quando ela nasceu minha mãe já estava doente. Eu conheci o meu esposo, ela tinha 5 para 6 anos de idade, então ele já assumiu essa responsabilidade comigo. E eu posso ver o impacto, principalmente do amor do meu esposo na vida da minha irmã. Ela nos chama de pai, hoje ela tem 24 para 25 anos. Ela chama ele de pai, chama a mim de mãe. É até engraçado, quando ela morava conosco, se a gente ia numa loja comprar roupa, e ela é uma morena bem linda, do olho verde, mas ela é bem morena e eu sou branquela, e tava lá na loja e ela: mãe, o que você acha dessa roupa? E a mulher ficava assim: primeiro que ela não tem cara de ser mãe, né? Tipo, com essa carinha aí, dessa mulher desse tamanho, que minha irmã é grandona, autona. Segundo que ela é morena, outra branquinha. As pessoas ficavam curiosas, eu percebia, eu falava: você tá curiosa, né? Pode perguntar, né? Não, você é mãe dela mesmo? Sim, mãe de coração, né? Não vou contar toda a história, que daí é grande, não tinha nem livro escrito, então eu resumia, né? Mas sim, por quê? Porque filho não é aquele só que sai do nosso ventre. Filho é aquele que está no nosso coração. Por isso que eu digo que essa palavra serve para todos nós. Então, eu vejo que hoje, por mais que a minha irmã fez escolhas erradas na vida dela, ela, em muitos momentos da vida dela, não ouviu e não seguiu os conselhos que nós apresentamos, está lá dentro. Hoje eu vejo que quando ela vive experiências, que aí ela passa a valorizar aquilo que eu dizia a ela, está lá dentro. Então, é educar no caminho. No caminho é junto, não é o caminho mostrar, ó, o caminho é aquele lá.
lá, Jesus salva isso e aquilo, e as suas ações contam muito mais do que as suas palavras. Nós pregamos muito mais com as nossas ações do que com as nossas palavras. E o que nós temos feito então com os talentos que Deus confiou a nós? Eu não sei se eu vou conseguir entrar nos 3 pontos que eu coloquei aqui, mas eu quero principalmente falar um pouco mais sobre o primeiro ponto, que é: aprenda a se comunicar com o seu filho. Gente, a comunicação é a base de todo relacionamento, uma boa comunicação. E para haver uma boa comunicação, eu vou precisar de tempo. Eu preciso de tempo para ler o outro. Eu preciso de tempo para ouvir o outro. Eu preciso de tempo para refletir sobre as minhas ações. Eu preciso de tempo para compreender o outro. Em todo o tempo nós precisamos do tempo. E muitas vezes vocês andam tão agitadas, talvez aqui, senta bonitinha, como a Simone falou, ouve a palavra, está tudo quietinho, parece que está até com soninho, mas chega em casa aquele vulcão, quero resolver, quero acontecer. Aí o teu filho que já é casado está com problema no casamento, você já passa e pega o telefone e já grita com a sua nora e já fala: eu falei que não ia dar certo, que essa menina era não sei o que, tirar você do caminho. E aí você acha que está ajudando e você desanda ainda mais no orgulho. Porque você não para, porque você não pensa, porque você não ora a respeito, porque você não respira, porque você não vê com Deus se você tem que se meter ou se não tem que se meter, se é propósito de Deus para você fazer alguma coisa ou não. Então nós precisamos de tempo para saber nos relacionar com os nossos filhos. Tiago 3, 10, 11. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? E quantas vezes nós abençoamos os nossos filhos e no segundo instante nós já estamos amaldiçoando? Então, eu amaldiçoo, eu não falo para o meu filho: você é uma praga, vocês não. Às vezes você fala: mas esse menino viu, tinha que ser, né? Ei, mamora, derruba tudo, né? Mas é atrapalhada, né? Ah, minha filha, ó, quando você tá com a farinha, eu já tô com o bom pronto. O que você tá falando? Você é lerda, você é devagar. Então são palavras ou expressões que parecem que não têm poder na vida dos seus filhos, mas tem. Então a gente fica assim, sabe, fazendo as coisas, aquela coisa de pressa, sempre muito apressada, quero ser prática, quero resolver, a gente se torna mal educados, grossos. Quantas vezes nós agimos com grosseria com os nossos filhos porque a gente está sem tempo? Vai lá, fala logo porque eu não tenho tempo não. Não, tem que responder um monte de WhatsApp, tem que fazer almoço, tem que fazer isso. Ei, a boa comunicação precisa de olhar. A boa comunicação precisa de ouvido. A boa comunicação precisa de tempo. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Então nós temos que pensar: se isso que eu estou falando, o que isso pode produzir na vida do outro? Gente, vocês estão ouvindo isso de uma pessoa tagarela. Sou tagarela. Já falei demais, e se eu pudesse comer todas as palavras que eu já falei, mas não dá. Mas eu tive que me consertar com Deus, me consertar com o meu cônjuge, me consertar com as minhas filhas, porque eu era uma pessoa muito agitada. E, gente, vamos lá, quando a gente está agitado, o que mais a gente faz? Fala. É ou não é? Só eu? Sou eu só? Você está agitada, você está assim, você quer falar, você sabe, aquela coisa assim que você fica afobada e você parece que você precisa colocar para fora. E aí você vai acabar falando o quê? Para as pessoas mais próximas. E são essas pessoas que vão sofrer o impacto de um dia que você não está bem, um dia que você não está legal. Fica quietinha. Mulher gosta de falar, gente. Deus colocou em torno de 25 mil palavras por dia na mulher e só 5 mil no homem. Olha a diferença. É muita diferença. E por isso que os homens falam: meu Deus, lá vem ela. Mas sabe por quê? Porque é a mãe que fala pro filho: já escovou o dente, vai no banheiro, lava a mão, já fez lição, vamos lá, insiste. Não é? A gente fala 1000 vezes. Eu com a minha filha mais nova, e olha só, a minha filha mais nova, ela é muito agitada, extremamente agitada. E pessoas agitadas normalmente têm a tendência a ser mais desligadas. Então ela esquece direto caderno, livro, e você pede um negócio para ela, e pede de novo, e ela esquece,
falar, né? Assim, nossa, mas você não presta atenção em nada, mas você é esquecida, mas eu... E aí, olha só, às vezes até a palavra você é esquecida não vai surgir tanto efeito, mas como você vai colocar essa palavra? Com a sua raiva. Nossa, mas você esquece tudo também, pelo amor de Deus, eu tenho que ficar pronto. Só o fato de você colocar esse impacto negativo, de alguma forma já pode ali ferir emocionalmente ou até trazer um sentimento de inadequação, de incapacidade, de que eu não posso ou de que eu não consigo. Provérbios 12, 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Mamães, eu não sei se eu consigo chegar até o final, então eu vou falar agora. Leiam Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. O mês tem 30 dias, 31 dias. Leia o provérbio do dia, sabe? Além da sua leitura habitual da Bíblia, leia Provérbios a sua vida inteira. Termina o mês, começa de novo, termina. Provérbios é uma fonte de sabedoria. Vai nos ensinar sobre falar, vai nos ensinar sobre a sabedoria, sobre a prudência, sobre o discernimento. É muito ensinamento, muita reflexão. Segundo ponto, dentro desse ponto da comunicação, ouça os seus filhos. Eles também têm muito a nos ensinar. Não sejam intolerantes de tipo, eu sou mais velha. Ai, isso aí, minha filha, você de cor é salteado. Ah, essa escola aí eu já passei 1000 vezes. Saiba como até mesmo aconselhar os seus filhos. Porque se você coloca de uma forma muito impositiva, eles não vão querer. Isso assim é natural do ser humano. Chega em alguém e aponta o dedo na cara dela e fala, ó, você é isso, isso, isso. Pode ser tudo verdade que você está falando. Mas a forma como você colocou, já a pessoa se bloqueou emocionalmente, ela não está ouvindo mais nada que você está falando. Agora, se você chega e fala, você é inteligente, você é isso, você é aquilo e tal, mas esse lado, esse ponto precisa ser melhorado aqui. Então, gente, isso é psicológico. A gente tem que saber como nos comunicarmos, até para a gente aconselhar, até para a gente levar uma crítica de uma forma que seja construtiva. Tenha tempo de qualidade com o filho de vocês. Tenha tempo de qualidade para ouvi-lo. Nada, gente, de celular. Sabe? Tudo. Ah, tá, pode, claro, tá. Gente, isso impactou a minha vida uma vez. Uma coisa tão simples. Eu estava num congresso enorme, de mais de 4 ou 5 mil pessoas. Um monte de preletor falando um monte de coisa, de tudo que você pensa assim. Dos 3 dias, eu trouxe isso que eu vou falar para vocês para casa. Aí a preletora estava lá contando uma historinha assim, de que na época ainda nem era tão assim o celular, mas era a mãe com seus afazeres, lá fazendo comida, arrumando a casa, pega isso, limpa aquilo, o filho querendo a atenção da mãe. Mãe, então, não sei o que lá na escola, e a mãe, filho, nossa, que legal, né? Filho, legal, da hora, tal. Daqui a pouco o filho, mãe, legal, a mãe dela morreu. Tipo assim, você não está escutando. Você está ouvindo com o seu ouvido, mas não está escutando com o seu interior. Gente, eu estou falando, daqueles 3 dias de mais de não sei quantas palestras eu trouxe isso. Eu faço isso. Eu fazia isso, não com o celular, com a casa mesmo. Minha filha pequena que adora falar, puxou a mãe, né? Claro que não. Imagina. E mãe, e eu ficava, nossa, legal, né, filha? Nossa, é. Aprendi. A partir daquele dia eu aprendi. Eu paro. Vamos lá. Peraí, filha, agora você chegou, eu estava fazendo uma coisa, então, só um minutinho, dá para esperar, vou terminar aqui, já vou. Aí eu vou, pode falar, fala. Isso quando ela tinha em torno de 7 anos de idade, ela está com 12, então, aquilo foi muito bom para mim, aquele ensinamento, porque desde então eu já pude aplicar isso. Então é importante que a gente não fique todo tempo, porque a gente às vezes reclama do filho que fica no celular, quem tem filhos adolescentes, jovens, vive nesse quarto, vive nessa cama o dia inteiro. Sai do celular. Mas quando a tua filha está no celular, vai ver quem que está no celular? Você também está lá no WhatsApp. Está lá, não sei na onde até. Então, até teve uma frase rolando nas redes sociais há um tempo atrás com o título de seu filho pode estar querendo ser no celular nesse momento. Isso é forte, gente. Só para estar na tua mão, né? Melhor o seu celular do que o seu filho, então, porque pelo menos ela dá mais atenção pro celular do que para mim. Gente. Faça elogios aos filhos de vocês, expressem elogios. Pede por favor, sabe? Pede por favor. Lá em casa eu aprendi. Antes com a minha irmã, eu errei muito com a minha irmã, gente. Eu cometi muitos erros com a minha irmã. Direito, que não sei o que, eu trabalho o dia inteiro, tinha que lavar roupa, cuidar da casa, você podia ter feito. Mas eu ia vomitando minha raiva e vai fazendo, né? Em vez de falar assim, você não fez aquilo que nós combinamos? Pois agora você vai fazer. Mas eu não tinha paciência de ensinar. Ela não fazia, eu só ficava falando, mas eu ia lá e fazia. Não,
Amor e limite na mesma proporção. Não fez? Não vai em tal lugar. Vai perder isso, vai perder aquilo. Ou então vai fazer. Mas eu errei. Eu errei muito. Então a gente tem que aprender a pedir por favor. Lá em casa eu aprendi essa regra. Lá em casa é assim. É obrigação das nossas filhas ajudarem? Eu acredito que sim, gente. Porque nós moramos numa família e nós precisamos que todos não podem sobrecarregar sua mãe. É muita coisa só pra gente que é mulher. Mas elas têm as atividades delas também. Então dentro do que eu sei que também não vai exagerar, não vai forçar muito. Amanda, por favor, você pode estender uma roupa? Filha, obrigada. Vai cair a sua mão, a sua boca, se você pedir por favor e agradecer? Ah, mas é mais que obrigação. Não, você está ensinando gentileza. Você está ensinando que essa mulher, quando se tornar uma mulher e for casada, quando ela for falar com o marido, põe esse lixo pra fora. Você também faz na direita. Não, por favor, amor, põe o lixo pra fora. Você me ajuda com isso? Gentileza, relacionamento, boa comunicação. Saiba pedir favores quando for pedir ajuda. Sinalize o que não está bom sem cobranças e imposições. Primeiro elogia, depois fala o que precisa ser mudado, mas sem ficar criticando, julgando, trazendo peso. Dê espaço para os seus filhos opinarem. Gente, não que eles vão decidir a vida de vocês. Óbvio que é o pai quem vai decidir, para aqueles que têm o pai. Quem não tem a figura do pai, a mãe vai decidir. Mas é importante que os filhos se sintam pertencidos à família, à casa. Você decide mudar de cidade, você decide mudar de emprego, você decide mudar de qualquer coisa, levar o filho para passar as férias na casa da avó, no sítio chato, que não tem internet, não tem Wi-Fi, você quer... pergunta pro seu filho se ele quer ir. Não vai impondo as coisas assim, goela abaixo. Jesus não fez isso. Jesus não foi impondo nem ele mesmo, que era vida, ressurreição, cura. Ele não se enfiou goela abaixo as pessoas. Então a gente tem que apresentar tudo com muito amor, sabe? Então, o que você acha? Olha, o papai vai ter que mudar de cidade, não vai ter jeito, filho. Vamos tentar uma tática melhor. O que a gente pode fazer? Que ele, sabe, não. Amanhã a gente está mudando, pode sair daquela escola e despedir dos seus amigos. Gente, olha o trauma. Tudo tem que ser muito conversado. Aqui eu não tenho tempo para entrar na minha história. Mas um dos meus maiores traumas, além de tudo que eu passei de traumas muito fortes, era que minha mãe não sentava e conversava comigo. Olha, filha, eu não vou poder cuidar de você, vou deixar você na casa de fulano por um tempo. Não, eu ficava lá. Cadê minha mãe? Sumiu um ano depois, eu com 5, 6 anos de idade. Cadê minha mãe? Então abandono a sensação. Abandono, tá nem pra mim. Então a gente precisa fazer esse filho se sentir amado, pertencido. Peça perdão. Nós temos uma dificuldade de pedir perdão para os filhos. Eu vou pedir perdão para o meu filho? Imagina! Peça perdão, porque você vai estar ensinando um princípio a ele. É bom que você fale sobre os seus erros para os seus filhos também. Não tem essa. Existe o respeito, existe a hierarquia dentro da casa, mas tem que ser de uma forma assim, sabe? É tão natural que os filhos respeitem exatamente pela naturalidade que você trata ali. Olha, filho, aquele dia eu fui grosso com você. Aquele dia eu não olhei nos teus olhos direito. Você me perdoe? Gente, esses dias, esses tempos, as minhas filhas, elas são polos, assim, totalmente diferentes. A mais nova é super parecida com o pai. A mais velha é super parecida comigo. Ô dó. Então, eu aprendi, né? Estou na caminhada de aprender a me conhecer, a me amar, a me melhorar como pessoa, então eu posso ajudar. Só que ela é uma pessoa extremamente insegura, uma pessoa extremamente que não acredita nela, ela tem muito potencial, ela é extremamente obediente, linda, inteligente, mas ela não acredita nela. Então, às vezes, tem que estar empurrando. Meu marido brinca, a Amanda, a gente tem que empurrar, a Lavínia tem que segurar, porque uma vai... E aí, o que acontece? A gente tem que saber como lidar. Aí, eu, na mesa, durante algum tempo já, eu incentivando a Amanda. Elas fazem dança, balé, só todo dia, das 4 da tarde às 9 da noite, pensa. Dança nada. Então elas vivem essa vida. E a Lavínia, oh meu Deus do céu, tudo que a menina faz bem. Vai tudo. Vai fazer, dentro da dança existem várias categorias. Então o balé, que é mais delicadinho, o street, que é mais pá, né? E a pequena, tudo que ela vai fazer, ela faz bem. A Amanda, ela gosta mais do balé, ela é mais delicada, ela tem esse jeitinho mais meio. E aí eu, na minha cabeça, coloquei assim, então a Amanda é do balé, a Lavínia é do street. Pronto. Aí eu ficava na mesa falando com a Amanda. Amanda, você tem que investir, né, no balé, você está fazendo faculdade, faz cursos, acredita em você, e pá. Porque você é do balé, a Lavínia é do street. E eu falava, tem alguma coisa errada nisso, parece? Não, tá. E empurrando a Amanda. A Lavínia, não precisa empurrar, tudo que a menina faz já é bom, por que precisa ficar empurrando? Um dia, o Espírito Santo falou no meu coração, presta atenção no que você está fazendo. Sente e converse com a Lavínia.
E eu percebi uns diazinhos meio tristes, eu sentei com ela e falei assim, filha, eu estou aqui para te pedir perdão. Na hora que eu falei isso, ela começou a chorar. Eu já sei, mãe, o que você vai falar. Ela sabia. Por quê? Porque a dor estava nela. Ela falou, mãe, eu não gosto quando você fica falando que eu não sou boa nisso, naquilo. E eu não estava falando que ela não era boa, eu só estava falando que ela é isso, a outra é aquilo. Mas ela recebeu dessa forma. Eu também gosto de não. E aí eu falei, desculpa, filha, eu errei. Porque a Amanda, eu falei, Amanda, você sabe que ela é um pouco mais insegura, a gente tem que ir empurrando isso e aquilo, mas eu errei em colocar uma numa caixinha e a outra na outra, né? Então, até talvez um medo interior meu delas competirem ou alguma coisa assim, sabe? Porque uma se sente inferior à outra. Então, a gente tem que ir lá, sentar, conversar, reconhecer, pedir perdão. Foi um tempo muito bom para ela e para mim. A gente se abraçou, ela chorou, um tempo de cura. Dentro da comunicação também, gente, ensine a palavra de Deus. Nós temos assim material, desde os menorzinhos até os maiores. E peça para o Espírito Santo como você vai ensinar, como você vai falar. Isso é extremamente importante, sem impor. Vamos lá, onde está tal capítulo, tal. Ó, semana que vem traz decorado aqui para mim, eu quero que você decore o salmo tal. Gente, não adianta, tem que ser colocado de uma forma com amor. Sabe, eu comecei a ler a Bíblia com a minha filha mais velha quando ela tinha 12 para 13 anos. Nós lemos, todos os dias nós líamos, né? Um capítulo, 2 capítulos, não, vamos ler o tempo que dá, é meia hora que a gente tem, vamos ler. E aí, muito na simplicidade do que Deus queria falar com a gente, como Deus trouxe cura ao meu relacionamento com ela. Porque, como eu disse, por nós sermos parecidas, era muito difícil para eu ter que lidar com ela, porque era eu de novo, eu não gostava de mim, não é que eu não amava ela, mas era eu de novo. Então era muito difícil, e Deus trouxe muita cura, Deus me ensinou muito na leitura da palavra de Deus, coisas que hoje eu sei que está dentro dela. Deuteronômio 6, versículo 6 e 7 diz que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Mais uma vez o papel da mãe, das muitas palavras, ensinar-nos com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse versículo também saltou na minha mente quando eu estava agindo como uma mãe religiosa, cobrando a minha filha de ler a Bíblia. Amanda, você já tem 12 anos, vai ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, você não lê a Bíblia? Esse versículo fez assim, ó, iluminou assim, ó, andando com ele, sentando com ele, junto, é você com ela. Então a gente tem que estar junto, fazer junto. Conheça os sonhos dos seus filhos. Você sabe o que o seu filho gosta? Você sabe qual é o sonho do seu filho? Você incentiva, você fala, minha filha, você sonha alto. Tem dinheiro nem para comprar uma barra de chocolate, quer ir para a Suíça para comer chocolate na Suíça. Menos, vai, menos, desce. É isso que talvez você faz? Talvez é isso que você fez? Se você, gente, aqui já fez tudo isso, ou fez algumas coisas, o Espírito Santo está falando no seu coração, não é tarde para você ir lá na casa do teu filho essa semana, mesmo que ele já estiver casado com filhos, pedir perdão porque você não incentivou, porque você às vezes não aprovou, porque às vezes você não apoiou, porque às vezes você falou palavras que pode ter machucado ele. Ainda vale. Você sabe o que é importante para ele? Aprenda a conhecer o que seu filho gosta, comida, onde ele gosta de passear, o que ele gosta de falar. Entra no mundo dele, gente. Hoje eu estou numa fase um pouco mais difícil, né? As duas filhas praticamente na adolescência, então não dá mais para ficar lendo livro de história. Outro dia Lavínia, vamos ler essa historinha lá. Mãe, já sei essa historinha de cor e salteado. Davi, Samuel, não sei o que lá, mãe, eu cresci. Minha filha cresceu. Deus me dá uma estratégia aí, como que vai ser agora e tal. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entrar no mundo deles. Sabe? Não sei quem tem filho adolescente, senta pra ver vídeo no YouTube. É chato, mas vai. Às vezes aquelas meninas falam aquelas coisas tipo, e eu assim, eu tenho tanta coisa pra fazer, mas tipo, não, é importante eu estar aqui. E aí, filho, eu pergunto, e a minha fulana de tal? E aí, vamos ver o canal tal, vamos ver não sei o quê. Então a gente passa tempo fazendo lição de casa, tarefa, com o neto, com o sobrinho. Faça coisas que são importantes para os seus filhos. Sabe uma coisa que eu faço que para minha filha marca muito? Massagem no pé dela à noite. Ela deita com o pé e fala assim, pega o creminho lá, mãe, faz massagem. Gente, é 1 minuto, 2 minutos. Para ela aquilo é importante. Passei um tempo ali tocando, falando. Outro dia eu acordei ela pelo pé dela. Ô pezinho,
Isso é importante. Isso é importante para o que eles vão fazer no futuro, como eles vão se relacionar com as pessoas. Não joga na cara do seu filho que você largou a vida por causa dele. Eu larguei minha vida, meu emprego, eu não tenho faculdade, não fiz inglês, não fiz nada por sua causa. Mas que adianta? Já? Você vai levar culpa, peso para o menino, para a menina? Vai se sentir culpado, um peso na vida dele? Não. Deus, obrigada porque eu pude estar. Talvez se eu tivesse feito mestrado, faculdade, seu filho podia estar, sei lá, o que poderia ter acontecido. Ou mesmo que tenha ido também, não se sinta culpado, mas saber que você cumpriu com o papel. Tenham conversa à mesa. Gente, uma vez por semana que seja, põe a mesa. Com o que você tem? Lá em casa é tudo prato por Alex, tudo rachado na borda. Mas vamos pôr. Põe a mesa. Garfo de plástico. Sabe? Copo de requeijão. Mas põe. Esteja junto. Come. Todo mundo ali ao redor da mesa, conversem. E aí, filha, qual foi o ponto alto do dia, da semana, se você não pode todos os dias, devido à tua agenda? Tenha uma vez por semana que seja uma refeição juntos, um tempo de qualidade. Conte sobre suas experiências, mães. Conte sobre as suas pataquadas. Conte sobre os seus erros, sobre os seus acertos, sobre as suas bagunças da adolescência. Conte sobre os seus pais em relação a vocês. Compartilhe experiências. Isso vale ouro. Não compare seus filhos e gere confiança neles. Gere confiança. Não fica assim, sei, e você não fez nada. Duvido. É só o fulano que estava lá dançando funk e você não. Mira, conta a outra que eu te conheço, meu filho. Você estava no palavrão. Você está fumando, não, bebendo, que eu sei, né? Dê o benefício da dúvida. Sabe? Sem acusar, sem julgar. Estou falando de erros que eu já cometi e muito, gente. Confie nos filhos de vocês, confie na palavra deles. E ore pelos seus filhos. E ore. Porque a oração faz muito mais pelos nossos filhos do que nós fazemos. Jó tinha o costume e a prática de orar pelos seus filhos. Ore por eles para Deus guardar o caminho. Mostrar. Tem um livro que eu indico a leitura. Leitura não, tá de cabeceira para a mãe. Poder da mãe que ora. Como eu aprendi a orar pelas minhas filhas com esse livro, sobre o futuro, faculdade, escolha, dinheiro, família do marido, viagens, sobre saúde, sobre tantas coisas que eu não sabia que podia expandir essa oração. E eu quero, para encerrar, só deixar algumas dicas para filhos adultos, que eu acredito que aqui algumas pessoas tenham bastante filhos adultos. Ser presente na vida deles sem invadir. Sem se meter, sem ficar dando palpite, sem ficar, mas esse seu marido, eu falei pra você que ele era bobisca. Então, mas essa mulherzinha, desde o começo, ela nunca me enganou. Mulheres, amem suas noras, não concorra com elas, não vai competir com elas. Ela, você são amores diferentes. E o marido precisa do amor da esposa e precisa do seu amor também de mãe. Não invade, sabe? Não vai, eu faço um bolo melhor do que ela. Meu macarrão, não vai. Vai tentar ensinar. Se ela é uma pessoa difícil de lidar, vai orar, pedir estratégia para Deus de como você vai se relacionar com ela. Participe das conquistas dos seus filhos, faculdade, cursos, mestrados. Se vocês puderem, ajudem financeiramente. Se o filho é solteiro, ajuda com a faculdade. Põe R$50 lá na continha deles de vez em quando, viu, pais? É bom, os filhos gostam. Vai lá de vez em quando, dá uns R$20, uns R$10 lá embaixo do travesseirinho, né? A fada do dente. Sabe, na necessidade, não adianta você dar mais um brinquedo, né, Isa? Vai dar uma pole pra você, uma Barbie, né? Vai dar uns R$20, uns 30, né? Que legal, né, Alexandre? Entendeu? Então é importante. Pergunte sobre a vida deles, se interesse sobre a vida deles, sem ofender, sem segundas intenções do tipo assim, quero saber o que está rolando. Traz os amigos para casa. Chama os amigos com uma pizza, chama os seus amigos, conhece as pessoas com quem os seus filhos andam, se relacionam. De vez em quando, mãe, faz um leitinho quentinho quando seu filho chega da faculdade. Não é ficar mimando o filho, principalmente filho homem, não vai criar filho banana. Cria filho homem com responsabilidade, para assumir responsabilidade como casar, ser homem, ser marido, pagar conta, assumir responsabilidade de pai, mas de vez em quando um mimo, um carinho, faz um leitinho quente. O filho chegou da faculdade cansado, uma sopinha, faz uma companhia para ele, não todo dia, de vez em quando. Aconselha sobre ele lidar com dinheiro, aconselha sobre namoro. E aí, gente, a escolha e consequência deles. Hoje já estou numa fase que eu falo para as minhas filhas sobre isso, escolha e consequência. Eu não tenho o poder de escolher
Eu tentei consertar o máximo de coisas que eu pude, tento melhorar a cada dia, mas a escolha agora parte delas. Ame e demonstre amor sem esperar nada em troca, porque é difícil a gente ter o reconhecimento dos filhos adultos. Quando é pequeno, eles beijam, abraçam, aquele grande, mãe te amo, mãe você me ama, mãe me dá um abraço. A minha filha mais nova era assim, mãe te amo, mãe eu te amo do tamanho do universo, assim, nem fala que me ama, mas hoje eu que estou com saudade de você, vem aqui, me dá um abraço. Então quando eles crescem, eles não expressam mais isso, porque mudou a linguagem de amor. Um outro livro que eu indico para vocês que têm mães, são mães de adolescentes, da linguagem de amor para os adolescentes. Existem diversas linguagens de amor, a gente precisa agora conhecer os nossos filhos e a linguagem de amor deles para nos relacionar melhor com eles. E perdoe também se os seus filhos não foram o que vocês gostariam que eles fossem. Se hoje eles estão distantes dos caminhos do Senhor, se talvez alguns já se envolveram com drogas, com coisas erradas, com escolhas erradas. Se você ensinou um caminho, uma hora, eles vão voltar. Uma hora o Espírito Santo vai trazê-los de volta. Na oração, simplesmente confie em Deus, simplesmente entregue. Faça cartinhas de aniversário, sabe? Elogia na frente das pessoas. A gente tem uma coisa para derrubar os outros, né? Olha, eu tenho um irmão que ele fala assim, pessoa para botar a mão para baixo é a mulher. Até uma coisa para botar a mão para baixo. Então, às vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Se aqui, minha filha, é uma benção, só Deus sabe. Meu filho é inteligente, não vai falar os defeitos dele para os outros. Por quê? Vai resolver, não, você vai expor, sabe? Inclusive adultos, fale coisas boas, né? Ressalte os pontos fortes. E quando você for dar alguma opinião, principalmente se o seu filho já é casado, tem filhos, faça o seguinte, né? Fala assim, eu posso colocar o meu ponto de vista nessa situação? Peça com humildade, porque assim ele vai estar até mais aberto para ouvir os seus conselhos. Eu quero encerrar com o versículo de Isaías 61:9 que diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. É isso, essa promessa que Deus tem para a vida de vocês e para a casa de vocês. E como nós conseguimos alcançar isso? Através da dependência de Deus. Hoje, quando eu paro para pensar que eu tentava ser mãe sem depender de Deus, aonde eu estava com a cabeça? Tiago 5 diz: se você não tem sabedoria, peça que Deus dá a todos de bom grado. Peça sabedoria a Deus, estratégia, direcionamento. A hora que tem que orar e como tem que orar. A hora que você tem que trazer para perto, como trazer para perto. Porque tem pessoas que é difícil a gente conseguir trazer para perto. Mas o Espírito Santo vai dando essa sabedoria, amém? Fechem seus olhos, eu gostaria de orar com vocês. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é sempre esclarecedora. Conselhos, ensinamentos, ó Deus, ajustes, exemplos que o Senhor nos traz nesta tarde. Pai, em primeiro lugar, queremos te pedir perdão. Perdão por muitas vezes, ó Deus, estarmos tão ocupados com tantas coisas. Ocupados com os nossos problemas, envoltos em nossos dilemas, em nossas dores, em nossas preocupações com as coisas terrenas. E deixamos, ó Deus, de acrescentar, de investir, ó Deus, nesses talentos que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos. Pai, obrigado pelos nossos filhos. Obrigada, Deus, pelos dons e talentos também físicos que o Senhor colocou neles, inteligência, sabedoria. Uns cantam, outros dançam, outros falam inglês melhor, outros sabem matemática, outros são bons em comunicação, outros são bons em robótica e tantas coisas, em administração, em advogar, em defender causas. Pai, que o Senhor possa nos fazer enxergar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou nos nossos filhos e nos ajudar a potencializar tudo aquilo que o Senhor colocou neles. Nos ajude também, Senhor, a colaborarmos com o Senhor, a contribuirmos para que o Teu chamado, o Teu propósito, a Tua vontade sobre a vida deles sejam, ó Deus, cumpridas, Pai. Também aonde nós não conseguimos, ó Deus, ser filhos e filhas, que o Senhor possa nos ajudar a termos o entendimento desta paternidade, desse Teu amor, que possamos, ó Deus, ter amor e limite, na mesma proporção. Na hora que tiver que corrigir, que possamos fazer, Senhor, sem gritaria, sem escândalo, sem ofensas, mas com firmeza, porque é importante também, é sim, sim, é não, não. Mas na hora de dar amor, de dar afeto, de dar carinho, nos ajuda, Pai,
nos dá estratégia. Aquelas que andam tão cansadas, ó Pai, porque não é fácil, o Senhor sabe. Nossa vida de mãe não é fácil. Acorda, é casa, é marido, é filho, trabalha fora, igreja, é muitos compromissos e muitas vezes nos sentimos cansadas. Renova as nossas forças, Pai. Nos dá ideias, Senhor. Nos traz, assim, uma força realmente do alto e que possa, Senhor, termos tempo de qualidade, sentados à mesa, batendo papo. Pai, se há filhos distantes, Pai, eu oro por cura. Se há filhos, ó Deus, que já não moram mais com os seus pais. Se há filhos, ó Deus, que casaram e que por algum motivo, Senhor, existe um clima diferente, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura a esses relacionamentos. Coloca no coração de cada mãe, Pai, aquilo que precisa ser pedido perdão, aquilo que precisa ser liberado perdão também, Pai. E que realmente essa promessa que está em Isaías, ó Deus, 61:9, possa se cumprir em cada família. Que possamos ser reconhecidos como família bendita do Senhor. Vai ministrando no nosso coração essa palavra ainda de tantas coisas que o Senhor trouxe aqui durante a semana. Que possamos ir ruminando, que possamos ir nos lembrando, Pai. E que isso seja uma verdade nas nossas vidas todos os dias. Agradeço essa igreja, agradeço o Senhor Douglas, a Simone, agradeço o Senhor a liderança e que o Senhor possa prosperar, Pai. Traga famílias que precisam, ó Deus, de palavra, de crescimento, de palavras de estrutura. Restaura. Cada vida que aqui entrar nesta casa, Senhor, possa ser fortalecida, restaurada. Famílias restauradas, ó Deus. Que filhos que estão longe possam voltar, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tens feito, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, queridos, pela paciência em ouvir. Deus abençoe.